Glória a Deus, amém? Já aproveitando, vamos bater mais palmas e receber o apóstolo Fernando, em nome de Jesus. Glória a Deus. Seja bem-vindo outra vez, apóstolo. Amém? Amém. A paz, queridos. Deus abençoe vocês. Obrigado por nos receber. É muito bom estar com vocês aqui. Domingo tivemos o privilégio de vir cultuar o Senhor junto com vocês. E foi muito bom sentar ali e poder receber meu filho ministrando. Para um pai sempre é bom, né? Ver que Deus usa os nossos filhos. Por favor, tome o seu lugar. Hoje eu quero fazer um caminho com vocês de uma palavra que tem sido um rema para o nosso ministério. Nós como igreja, como ministério, e cada igreja, cada ministério tem uma forma de trabalhar, né? Nós em particular, o que nós fazemos para ministrar? Eu tenho uma equipe de pastores, somos quase 20 pastores na igreja, então tem pregador para todo dia. Só que eu tenho entendimento do seguinte: se cada pastor que vem e prega uma palavra, então vamos supor que hoje é o meu dia e eu vou falar de fé. No próximo domingo o pastor Lucas vai falar de avivamento. Depois na outra semana o outro vai falar de perdão, o outro vai falar de conquista, o outro vai falar de arrependimento. Quando você termina o mês, a pessoa não lembra qual foi a palavra ministrada no primeiro dia do mês, porque é muita comida. Então já há alguns anos eu venho trabalhando, perguntando para Deus qual é o ênfase dele, qual é a palavra, qual é o rema para aquele mês. E esses meses nós estamos falando na igreja sobre altar. E em todas as nossas reuniões, em todas as nossas conferências, independente do pastor, da pastora, do ministro que esteja no altar, nós vamos falar de altar. Então quando termina o mês, a pessoa fala: eu sei o que é um altar, porque eu vou ter um apóstolo ministrando dentro de uma cosmovisão apostólica do que é um altar, vou ter um mestre dando uma aula sobre o que é o altar, vou ter um evangelista falando sobre altar, vou ter pastores falando sobre altar. E a forma de cada ministro ajuda muito para que a igreja entenda do que Deus está falando naquele mês. Só que quando eu entrei e comecei a falar sobre altar, a palavra que Deus me entregou, faltou dias, porque é um assunto de muita profundidade. E nós já estamos indo por uma segunda série para continuar falando sobre altar. Então eu queria não sair do rema que eu tenho dentro de mim, da palavra que está golpeando, batendo no meu coração. Eu não sei o que está acontecendo na nossa igreja. Nós começamos a falar de altar e o Deus do altar se fez presente na casa. Eu estava conversando hoje com um pastor amigo. O último domingo eu preparei a palavra, estou certo do que eu vou falar, e de repente meu filho diz: olha, o profeta Joel está aqui em Santiago. Eu falei: poxa, você poderia me falar, eu convidava ele para pregar. Ele falou: ele acaba de me ligar, falou que está vindo no Uber porque ele veio cultuar Deus com a gente, como eu vim domingo. Não convidei ele para pregar. E eu assumo o púlpito para pregar, e de repente a minha esposa que está ministrando a adoração, ela fala no meu ouvido, falou: aquele casal, o Joel e a Connie, eles têm uma palavra de parte de Deus. Eu olhei para ela, uma profeta, fui até eles, eu falei: olha, eu sei que vocês vieram com uma palavra, então vocês prega. E ele falou:
sim, eu tenho uma palavra. Passou para a esposa e a esposa foi. Entregando palavra daquilo que nós estávamos falando no altar. Depois de uns 20 minutos dela profetizando na casa, ela entrega para o seu marido. E ele entra na mesma profecia e começa a ministrar. Só sei que o culto demorou umas 3 horas para acabar. E mais umas 2 horas para o pessoal ir embora. Eu não sei o que Deus vai fazer aqui hoje. Mas eu queria deixar algo no teu coração. E como base, eu preciso deixar 3 textos. Se eu conseguir terminar bem, ou se não, vamos deixar para a próxima quando o pastor me convidar. Vai lá no livro de Levíticos, capítulo 6. Aleluia. Há uma presença de Deus nesse lugar. Levíticos, capítulo 6, versículo 12, diz assim: o fogo sobre o altar. Como diz a tua Bíblia? O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Vamos ao 13. E o 13 traz um ênfase: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Paulo, escrevendo ao seu filho Timóteo, capítulo 1, versículo 6, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz assim, acharam aí? Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Em espanhol, esse texto ele tem um ênfase um pouco mais forte, porque Timóteo está falando, Paulo está falando para Timóteo, diz, da mesma forma, né? Eu te aconselho que avives o fogo do dom de Deus que está em ti. E termino o terceiro texto para poder começar a caminhar. É Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Apocalipse 3, 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fores frio ou quente. Versículo 16. Versículo 16 diz: assim, porque és morno e não és frio nem quente. O que diz aí o texto? Da minha boca. Temos 3 textos: Antigo Testamento, Novo Testamento, e temos o Apocalipse, que tem um tema central, que tem a ver com fogo. Então, entendendo Levíticos, quando ele está falando sobre a lei do altar, sobre a lei das ofertas, eu comecei a estudar um pouco para entender a questão do altar. E o que é o altar? O que significa o altar? O altar, desde o Gênesis até o Apocalipse, você vai ver que o altar ele se faz presente na Bíblia. O altar, no Antigo Testamento, você vai ver que o altar era um lugar onde Deus se encontrava com o homem. O altar é lugar de encontro com Deus.
O altar era o lugar, amado, onde o homem cometia um erro, um pecado, ele tomava a sua oferta, se apresentava diante do sacerdote, o sacerdote com aquela oferta, ele ia até o altar, colocava aquela oferta no altar para remissão de pecado. Nesse caso, uma pomba, uma ovelha, dependia do pecado. E aquela oferta era colocada no altar. Automaticamente, o Deus do altar, ele vinha até aquele altar para receber a oferta. Então o altar, ele se tornou um lugar de encontro, um lugar de comunicação, um lugar onde Deus se comunicava. O homem se apresentava diante de Deus em adoração a Deus, o homem se apresentava naquele lugar para ter um encontro com Deus, e assim a Bíblia começa a mostrar que o altar era um lugar muito especial. Você começa a caminhar e você vai encontrar na Bíblia muitos altares, de tal forma que o meu filho ministrou aqui, pastor Felipe, falando sobre o altar de... Me assustei. Sou eu aqui fazendo barulho? Sou eu mexendo aqui? Não? Eu aqui com o microfone? É. Então ele começa a falar do altar de Josué, e ele apresenta 2 altares na vida de Josué. Um altar que era um altar público, que Deus pediu tomar as 12 pedras e entregar na mão dos sacerdotes. Eles tinham que cruzar o Jordão, e existia um contexto espiritual, porque era para testemunho, era um testemunho aquele altar. Só que automaticamente o Josué falou: ok, eles estão levando essas pedras, mas eu vou edificar um altar para Deus, que é um memorial. Só que era um altar secreto, porque onde ele edificou o altar era um altar que estava debaixo das águas, ninguém estava vendo esse altar. Era um altar secreto, um altar que ninguém estava vendo, somente Deus estava vendo. É uma história tremenda, o altar secreto de Josué. Mas a Bíblia vai falando, vai mostrando esse relacionamento da humanidade através do altar com Deus. Ofertas, sacrifícios, memoriais. Então o altar, ele tem uma importância no Antigo Testamento, porque tudo que acontecia através do altar. Um camarada experto em edificar altares era Abraão. E eu quero passar um pouquinho pela história de Abraão. Abraão foi um homem que edificou muitos altares. Cada altar que Abraão edificou era uma experiência que ele tinha com Deus. Era algo que Deus fazia na vida dele. Então, quando chegava o momento, ele edificava um altar de adoração, de gratidão, e aquele lugar era marcado pelo altar. Abrindo um parênteses, Abraão, ele tem uma visão tão clara do que é o altar, que quando começa a sua história, ela começa através de um altar. Quando Deus chama ele, ele edifica 2 altares, e ele continua no seu chamado até o dia que Deus está provando a sua fé, e agora Deus chama ele para o altar. Agora Deus está chamando ele para o altar e está falando: olha, eu preciso que você entregue no altar algo que eu te dei. Eu preciso que você entregue a Isaac, o teu filho, aquele que você tanto ama. Eu preciso que você entregue ele no altar. E a Bíblia diz que Abraão tinha depositado na vida do Isaac toda a sua esperança, porque era aquele que daria sequência na sua história, era aquele que iria multiplicar a palavra profética que Deus tinha entregado para ele, que seria pai de muita gente. Então Deus chama ele para o altar e pede aquela oferta. E se tem alguém na Bíblia que sabia o que Deus estava falando, era Abraão, porque ele vinha de uma cultura de sacrifícios. A terra de onde vinha Abraão era uma terra que queimava, sacrificava os filhos no fogo. Então exatamente Abraão sabia o que Deus estava falando quando ele falou: sacrifica. E a Bíblia diz que Abraão, quando escuta
esse desafio de Deus para vir para o altar, Deus não falou onde, como, quando. Não, Deus falou: venha. Abraão tinha uma palavra que estava dentro de si e colocou o velhinho para andar. Primeiro dia, Abraão caminhando por um lugar que ele não tinha ideia, ele não sabia como seria, ele só sabia que ele tinha que matar o seu filho. E primeiro dia, Abraão com uma palavra aqui no seu coração: Deus pediu o meu filho, Deus me chamou para o altar. E ele está caminhando, não tem um lugar, não sabe quando, não sabe como, e ele vai caminhando. Chega o segundo dia e Deus ainda não falou nada. E para ajudar um pouco, o menino fala: pai, a lenha está aqui, o fogo está aqui, o machado está aqui, pai, cadê o sacrifício? E ele vai caminhando, e o Abraão fala: tranquilo, filho, Deus vai prover para si o sacrifício. Ao terceiro dia, Deus fala para Abraão: Abraão, levanta a cabeça, vê lá na frente aquele monte. Vejo, é lá. Lá você vai edificar o altar, lá você vai sacrificar. E esse lugar é um lugar muito particular. O lugar onde Deus chama Abraão para edificar um altar. Você sabe como chama aquele lugar? Alguém sabe? Terra Santa? Tem um nome específico. Você não vale, né? O Monte Moriá. E ali, naquele lugar, um lugar físico, se tornou uma embaixada do céu, porque naquele lugar Deus viria receber a oferta do altar que Abraão estava edificando para Deus. E nesse altar, diz a Bíblia que Abraão levou lenha, diz a Bíblia que Abraão levou fogo, diz a Bíblia que Abraão levou o machado, e diz a Bíblia que Abraão colocou Isaac sobre o altar, sobre a lenha. E naquele lugar, quando Abraão levanta a sua mão naquele altar, diz a Bíblia que Deus bradou do céu. A Bíblia diz que no momento que ele vai descender, baixar a mão, Deus falou: Abraão, Abraão. Quem segurou a mão de Abraão? Quem? Deus. Agora, vamos interpretar isso. Você acha que Abraão sacrificou o filho, sim ou não? Eu acredito que sim, porque foi Deus que segurou a mão dele. Um altar que marcou a história. Umas centenas de anos depois, muitos anos depois, a cena se repete. No mesmo lugar e da mesma maneira. Só que agora não era o Abraão que estava apresentando uma oferta. Agora era Deus. Porque no mesmo lugar físico, que desse lado era o Monte Moriá, dá a volta no morro, dá a volta na montanha, deste lugar era o Monte Calvário, era o Gólgota, era o lugar onde Deus iria levantar um altar, o último altar, com sacrifícios, derramamento de sangue. É interessante que do lado de cá, Deus proveu para si um cordeiro. Do lado de cá, quem estava? Não. Do lado de cá estava o cordeiro
que João Batista reconheceu quando estava vindo em direção dele. Enquanto muitos podiam falar: ali está Jesus, ali está o meu primo, o filho da tia Maria. Ele falou: não, aquele que vem ali, aquele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, do lado de cá, é o mesmo sacrifício do lado de lá, porque o altar, ele está marcado por uma oferta. O altar, ele está marcado por um cordeiro. E esse mesmo cordeiro que está do lado de cá, ele também foi colocado sobre lenha. Ele também foi sacrificado. Só que nós hoje temos um misticismo muito grande quando nós falamos de altar. Não sei como vocês chamam isso aqui. Esse é um altar? É um altar? É não. Isso aqui é só uma plataforma. No meu caso, lá na minha igreja, é madeira. Aqui, pelo jeito, é terra, cimento. É uma plataforma. Porque muitas vezes alguns pregadores não são privilegiados de uma estatura muito alta. Então, se ficar ali embaixo, você não vai ver ele aqui na frente. E é a única finalidade, para poder dar um destaque, para você ver o pregador e o pregador ver você. É tão parecido como você está sentado ali. Não tem nada em especial. É só uma plataforma para que os músicos possam cantar. Só que na nossa mente, como a gente traz uma herança religiosa, nós apartamos este lugar como um lugar santificado. Não é só uma plataforma. Essa plataforma, ela pode estar lá na rua, onde você vai pregar, onde você vai evangelizar, porque é só uma plataforma. Só que o misticismo faz que a gente separe o lugar, e ali não pode tocar, e as crianças não podem subir. Meu Deus do céu! Mas é misticismo, porque é só uma plataforma. É interessante que o altar que está do lado de cá com Isaac, ele foi colocado sobre lenha. E nesse lugar ele está sendo sacrificado. Do lado de cá, o Cordeiro de Deus também foi colocado sobre... Sobre o quê? Sobre lenha. Sobre lenha. O problema é que nós fazemos desse símbolo algo místico e por falta de conhecimento. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que aquele que era pendurado nesse lugar era maldito. O pior tipo de morte que existia naquela época, não existia outra, era quem era pendurado no madeiro. Mas o que a religião fez? Fez desse lugar um lugar místico. Que poder que tem um pedaço de madeira? A diferença, isso aqui não tem poder. O que tem poder é a mensagem que está baseada naquilo que aconteceu no lugar como esse. Alô? Não quero confrontar a tua maneira de ver. Eu estou só na Bíblia. A mesma madeira que estava do lado de cá onde Isaac foi posto, é a mesma madeira, a mesma lenha onde foi colocado o Cordeiro de Deus. E este foi o último altar. Este foi o último altar que teve vigência na Bíblia, onde houve derramamento de sangue. Depois disso, escute bem, depois disso, Deus não aceita mais derramamento de sangue num altar. A partir de aí,
já não é altar. A partir daí já não tem a ver com o altar. A partir de Jesus, nós começamos a viver uma vida de altar. É uma vida de altar. É uma mudança de mentalidade, uma forma diferente de viver o Evangelho. Já não mais religião, mas um estilo de vida conquistada no altar. Conquistado no altar. Então, se eu não tenho esse entendimento, sabe o que vai acontecer? Nós vamos começar a viver uma vida extremamente religiosa. Valorizamos uma simbologia e nos esquecemos da mensagem. Porque Jesus disse: se você quer ser um cristão de verdade, ou melhor, se você quer ser um discípulo, negue-se, tome. Cruz é símbolo do quê? De sacrifício, de entrega. Depois que você negar a tua natureza pecaminosa, rebelde, eu nego a minha opinião, tomo a madeira, sou pendurado juntamente com Cristo ali, sepultado, morto. Então somente aí eu estou habilitado para ser um seguidor, um discípulo. Por isso que não é altar, é uma vida. E é interessante que o desafio não é uma vez só na Santa Ceia. Não, hoje é Santa Ceia. Hoje eu não posso brigar com a minha esposa. Passamos a viver uma religiosidade. Hoje é domingo, nós não podemos brigar. Não, o desafio de Jesus é todos os dias. Toma a tua cruz e siga todos os dias, todos os dias. Então, quando a velha natureza ela quiser novamente ressuscitar e vier aquela raiva, aquelas palavras, você tem que falar: ei, pega essa natureza e pendura ela de novo, juntamente com Cristo. Coloca ela no altar, coloca ela sobre o madeiro. Por isso que não tem a ver com somente vir na igreja. Se você não viver uma vida de altar, perdão que eu te fale, não adianta muito vir na igreja. Porque na igreja vem, levanta as mãos, as músicas, nós somos seres musicais. Você pode ver, passa o Caminho do Gás tocando Roberto Carlos e você está com o pezinho ali, ó. Sim ou não? Porque é a natureza do homem, o ser humano, ele é musical. Então quando você chega aqui, você até chora quando eles estão cantando, tocando, ministrando, porque toca as tuas emoções. Mas não adianta chorar por causa da melodia. Quando você vive uma vida de altar, é diferente. Porque você não precisa chegar até aqui para chorar. Você já vem chorando no caminho. Porque a presença de Deus, ela te envolve onde você estiver, no trabalho, no Uber, no táxi. Por quê? Porque não é preciso chegar no lugar físico. É uma vida de altar, é uma vida de entrega, é uma vida de renúncia, é uma vida de obediência. Você está aqui? Então, a palavra de Deus nos mostra que esta mensagem, a mensagem do altar, a mensagem da cruz, amado, é uma mensagem que tem que produzir em você e em mim uma transformação.
de dentro para fora. De dentro para fora. E assim você vai ver tantos homens como Abraão, que acabei de citar. Você vai ver um Noé, um Isaac, um Moisés, um Josué, um Gideão, um Davi. Pessoas que viveram uma vida marcadas pelo altar. Qual é o desafio para você hoje? Qual é o desafio para a igreja no dia de hoje? Não mais religiosidade, mas uma vida de altar, uma vida de entrega. Quando chegar o tempo de adorar a Deus com a música, e você queira apresentar a Deus a adoração, que a adoração não tem nada a ver com música. Não, pastor? Não. A música, os cânticos, são frutos de lábios que confessam o seu nome. A música, a expressão musical, é fruto de alguém que tem uma vida de altar. De alguém que tem uma vida de altar. Porque o mesmo Abraão, que foi a primeira expressão que você acha na Bíblia em adoração, quando ele vai com Isaac para sacrificar, a Bíblia diz que ele leva o jumento, o asno, a madeira, o fogo, o menino, e existiam servos que iam com ele. Mas quando Deus falou, é ali, é naquele monte, naquela montanha, o Abraão falou para o seu servo: agora vocês têm que ficar aqui. Daqui para frente sou eu. Isso significa que ninguém pode levar você a adorar. Ele falou: sou eu. Eu e o menino vamos lá. Nós vamos adorar a Deus. E nós vamos voltar. Mas é interessante que Abraão falou: nós vamos voltar. Se ele sabia que tinha que matar o menino. Porque Deus foi claro: sacrifica. Sacrifica. Ele sabia que o menino ia morrer. E ele chega e fala: eu vou ali, vou matar meu filho e já volto com ele. Mas a linguagem que o Abraão usa é a adoração. Nós vamos, adoraremos. Agora, não sei você, eu não entendo muito disso, mas eu não achei na Bíblia nenhum cântico de Abraão. Não achei. Mas é a primeira expressão na Bíblia que fala de adoração. Eu posso falar para você: você conhece algum personagem da Bíblia que você, ao ouvir o nome dele, você já linka ele em adoração? Existe alguém na Bíblia? Quem? Davi. Salmos, cânticos. Davi, um adorador. E dentro deles alguns outros. Mas Davi é alguém que marca, porque ele escreveu salmos, escreveu músicas que nós cantamos nas igrejas. Agora, você conhece alguma música que Abraão escreveu? Cântico de Abraão. Mas é interessante que ele fala de adoração. Qual era a adoração de Abraão? A obediência. E a obediência não é música. A obediência não é melodia. A obediência é sacrifício. É sacrifício. De tal maneira que é sacrifício, que diz a Bíblia que quando Jesus estava caminhando para esse lado de cada montanha, o Calvário, antes de chegar no Calvário, ele parou na metade do caminho e falou para os discípulos: fiquem aqui que eu vou ali conversar com meu pai. E ele fala para o pai, fala: pai, eu sei que o Senhor ama todo mundo, e não tem nada a ver comigo, é o Senhor que amou o mundo de tal maneira, mas tem que ser eu. Tem que ser eu.
Eu tenho que morrer? Olha quanta gente rebelde, e eu tenho que morrer? E ele fala assim: se é possível, Pai, passa de mim. O quê? O que Jesus está falando para o Pai? Eu não quero, manda outro. Se fosse pela vontade de Jesus, ele era crucificado, sim ou não? Agora aquela expressão, Jesus te ama, é um pouquinho contraditória. Porque quem ama foi o Pai. Porque Deus amou o mundo, Jesus só obedeceu. Não, Jesus, ele se entregou por amor a mim. Não, Jesus se entregou por amor ao Pai. É forte isso, né? E a Bíblia diz que ele se fez obediente até a morte. E morte de? Eu entrei nesse assunto do altar e não consigo sair dali. Porque tem coisas que começam a mudar na nossa mente. Jesus, ele se fez obediente. Em outras palavras, pastor, ele se obrigou a ser obediente. Pai, se é possível, passa de mim. Você sabe que Deus falou para ele? Você sabe que Deus falou para ele? Quantos gostariam de saber? Você gostaria de saber o que Deus falou para ele? É uma revelação tamanha. Sabe que Deus falou para Jesus naquele momento que ele falou: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Sabe o que Deus falou? Nada. Nada. Falou nada. Em outras palavras, filho, o que está valendo é aquilo que nós combinamos lá na eternidade. Eu não sou filho de homem para mudar de ideia, para me arrepender. Aquilo que foi dito é isso. Então Jesus, ele não achou outra maneira a não ser obedecer. Então, quando você passa no altar para dizimar, para ofertar, sabe como chega isso para Deus? Adoração. É fácil você passar para dizimar? Todos os meses você se obriga a fazer isso. Sim ou não? Sim? Por isso que Deus fala assim, olha, seja fiel no pouco. O problema não é ser fiel no muito. Imagina você ter um salário de 20 mil reais, 30 mil reais, e você daquilo tirar 2 mil, 3 mil, vai fazer diferença? Não muita, porque afinal você tem 30 mil no bolso todos os meses. Meu problema é quando você ganha 1.000, quando eu ganho 700, 1.500, e você dali você precisa tirar. Então é aí que a tua adoração está chegando diante de Deus, não pelo valor. Você acha que Deus precisa de 2 mil, 3 mil? Você teria algo que Deus precisa? Eu também não. Ele é dono da prata, do ouro, Ele é dono de tudo. O que eu tenho para entregar para Ele? A não ser a minha obediência. Você se converte à obediência cada vez que você passa aqui no altar, na plataforma, entregar a tua oferta, teu dízimo. É adoração. O que você faz através da música é o fruto daquilo que você vive aqui embaixo. Frutos de lábios de homens e mulheres que confessam o seu nome. Para que Deus está nos chamando no dia de hoje?
Por que você está aqui o dia de hoje? É porque Deus, Ele quer levar você a uma vida de altar. Todos os dias, todos os dias, todos os dias e todos os dias. Você está aqui? O altar é um lugar de adoração. O altar é um lugar de sacrifício. É um lugar de entregar as nossas ofertas. O altar é um lugar de encontro com Deus. Porque cada vez que você passa para entregar aquilo que Ele está te pedindo, tenha por certo que Ele está do lado de cá esperando você entregar. E esse momento é um momento que você se encontra com Deus. Por causa da tua fidelidade, por causa da tua obediência, você passa a viver uma vida de altar. E isso que marca a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Uma vida de compromisso com o reino, uma vida de fidelidade com a palavra. Por isso que você vê pessoas que entenderam, pessoas que foi revelado no coração deles o que é viver uma vida de altar. Quantos aqui um dia já ofertaram um carro? Nós aqui? Não? Você teria coragem de ofertar um carro? Um carro não, pastor, faz isso não. Posso descer aqui? Fosse uma cesta básica? Por que custa? Por que custa uma pessoa ir a esse nível? E por que tanta gente faz isso de uma forma tão normal? Sabe por quê? Porque tem pessoas que ainda não entenderam o que é viver uma vida de altar. Deus nunca, mas jamais, nunca Deus vai te pedir algo que Ele não queira te entregar. Porque Ele deixou o princípio: aquele que semeia escassamente, aquele que semeia com pouco, qual vai ser a colheita dele? Pouca. Ele deixou esse princípio, não sou eu. Então, se a pessoa tem uma vida de altar e ele entende que Deus está chamando para uma oferta daquele tamanho, você acha que Deus vai te pedir algo que Ele não queira? Ele está te pedindo aquilo, sabe para quê? Para provocar um rompimento na tua vida, para poder liberar aquilo que você mesmo precisa. Mas a tradição, a religiosidade, faz que as pessoas vivam com uma mentalidade escassa. Ah, se eu dou vai faltar. Desde quando Deus vai te pedir para faltar? Uma vez, nós tínhamos acabado de chegar no Chile e missionário, esperando chegar o resultado do meu trabalho, meu salário. E era um dia que eu tinha um evento grande, muitas pessoas de vários lugares chegando no Chile, e eu era um anfitrião. Que para você receber as pessoas, no mínimo você precisa ter algo de dinheiro, né? Porque o pessoal come, bebe, você precisa atender as visitas, né? E até então chegou meu pastor, e ele veio com aquele envelopinho tão esperado. Tudo bem, tudo bem. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Você fica contente quando você recebe? Pensei que era só eu. Obrigado, Jesus.
Peguei o envelope e entreguei para minha esposa. Eu falei, segura aqui. Dei para Denise. E continuou fazendo. Ela falou, preciso falar com você. Eu falei, não, agora não. Depois, não, preciso falar com você. Agora não, eu preciso falar com você. Eu falei, quando a mulher, terceira vez, Deus na terra. Aí eu falei, o que aconteceu? Deus me pediu uma oferta. Eu falei, não, repreendi isso. Isso não é de Deus, não. Não é de Deus, não, amor. Repreende isso. Isso é carne. Eu falei, o que Deus pediu? Ele falou, envelope. Eu falei, não. Aí tá nosso aluguel, o mercado, tá a escola. Não, Deus nunca te pediu. Deus pediu isso. Só que a minha esposa é uma profeta. Eu falei, olha, Deus não falou nada comigo, mas eu vou na tua. Deus pediu. Tá bom. Passamos no altar, entregamos a oferta. Envelope fechadinho, tudo. Entregamos. E eu, aquele negócio aqui dentro, meu Deus, que luta! Que luta! Porque eu estava pensando, o que eu vou falar para o rapaz do aluguel, o que eu vou falar na escola, porque era tudo. Tá bom. Esqueci. 3, 4 dias de conferência. Vai. Muita gente. Depois de 3 dias, 4 dias, eu tenho que levar uma pessoa para o aeroporto. E a pessoa ia calada. Tá bom. Não quer conversar, tá cansado. E eu vou dirigindo. Quando ele desce do carro, ele falou para mim, pega esse envelope que eu vou te dar e não me pergunta nada. Eu sou obediente. Perguntar eu? Imagina. Naquele envelope tinha 4 vezes mais daquilo que a gente tinha ofertado. Agora, se eu tivesse retido, eu não tinha tido essa experiência com Deus. O céu se fecha e eu vou viver com aquilo. Então eu aprendi a viver uma vida de altar. Se pede, eu dou. Eu dou. Uma vida de altar, Deus te leva a experimentar coisas que você nunca experimentou. Eu já ganhei pelo menos uns 4 carros. Uma vez eu fui pregar em outro estado, perdi o ônibus, fiquei na rua. Eu fiquei bravo, falei, Senhor, estou fazendo a tua obra, estou na rua, não sei voltar para casa. E eu falei, Deus, eu preciso de um carro. No Brasil eu tinha carro, preciso de um carro. Fiquei na rua, não falei nada. E eu tinha um pastor que eu acompanhava, um discípulo. E um dia falou, Fernando, eu queria que a gente fosse jantar. Comer, falar para mim? Falei, claro, vamos jantar, onde você quiser. Vamos, eu vou eu, minha esposa e você a tua esposa. Falei, onde você quiser. Falou, vamos amanhã jantar? Eu falei, vamos. Marcamos um lugar, cheguei a pé. Jantamos, comi muito. Aproveitei o jantar, ele estava pagando. Ele falou, de verdade te chamei aqui porque Deus falou comigo. Faz uns dias atrás, algumas semanas atrás, eu estava dormindo e eu sonhei, Deus me falou em sonho, que eu precisava ofertar um carro verde. E fiquei com isso no meu coração e não falei nada e fui orar. E ontem eu sonhei de novo. E sonhei com essa chave aqui. E Deus mandou eu te ofertar esse carro. Era para eu ter ofertado algumas semanas atrás.
Só que ele falou carro verde, e eu tenho 2. Então, por não saber qual, e ele falou, tá aqui. Falou, você me faz um favor? Eu falei, jantar, carro. Eu falei, que favor que eu não vou fazer? Ele falou, me leva em casa que eu fiquei sem carro. E ele ofertou o carro. O que acontece? Não estou falando para me glorificar ou para me exaltar. Não. É que do dia que eu levava uma vida confortável aqui no Brasil, e Deus falou para mim, chegou o tempo de você voltar para o teu país, e eu não queria. Deus sabe que eu não queria. Eu, quando cheguei no meu país, a primeira coisa que eu queria fazer era voltar para o Brasil. E eu tive que falar para Deus, Deus, me ensina a amar meu país, porque eu não quero ficar aqui. Hoje, eu não quero voltar para o Brasil. Se eu voltar para o Brasil, é porque Deus está me mandando voltar para o Brasil. Porque o lugar onde eu mais experimentei prosperidade foi o lugar onde eu não queria estar. Sabe por quê? Porque eu tive que me converter à obediência. Quantos habitantes tem em São Paulo, no estado? Tem ideia? 23 milhões? O meu país tem isso. São Paulo tem mais gente do que todo o meu país. Você acha que eu ia querer voltar para lá? Hoje eu não quero sair de lá. Que no país onde eu passei dificuldade, no país onde eu não queria estar, no lugar que eu rejeitei, é o lugar que Deus tem usado para me prosperar. Desde o dia que você decide levar uma vida de altar, onde, como, quando Ele quiser. Por isso que levar uma vida de altar é diferente de vir na igreja. É diferente. Eu já levo quase 20 anos lá. E é o lugar onde Deus tem nos abençoado. Por que eu estou te falando disso? Porque a palavra para você hoje é para te dizer que não se trata só de vir na igreja. Se trata de levar uma vida de altar. Você tem limitado a Deus de agir nas suas finanças, porque você tem entregue para Deus aquilo que você quer entregar, não o que Ele está te pedindo. Tem pessoas aqui que Deus já pediu o carro e não entregou. Deus pediu valores altos e você não entregou. O problema não é a igreja, porque a igreja é dele, ele sustenta. O problema é que você limitou a tua prosperidade. A generosidade, a honra, ela só te prospera. Mas somente pode honrar quem leva uma vida de altar. Somente quem é generoso em tudo consegue prosperar. Tem uma pessoa aqui que precisava quitar a sua casa e Deus te chamou por uma oferta e você não entregou, e como resultado disso você ainda não quitou a tua casa. Alô? Então essa palavra de altar é para trazer você para uma profundidade de relacionamento com Deus que é vivo, um Deus que continua agindo no altar, mas não no altar físico onde você tem que derramar sangue. É um altar espiritual onde você tem que derramar obediência. Se você vê Noé, a Bíblia diz que construíam algo que as pessoas, nem ele mesmo sabia que ele estava construindo. Uma arca para colocar um monte de bicho, porque ia chover. Você conhece a história, né? Só que nem ele sabia que era chuva.
porque nunca na história tinha chovido na terra. Imagina que Deus mande você fazer algo que não existe, que nunca aconteceu, e ele foi. Construir uma arca, para quê? É que vai chover, o que é isso? Come? Ele está construindo uma arca. Choveu, morreu todo mundo, só ele, a sua casa e os bichos que entraram na arca prevaleceram. Você sabe qual foi a primeira coisa que Noé fez quando as águas começaram a baixar? Gênesis 8:20 diz que quando as águas começaram a baixar, a primeira coisa que Noé fez foi edificar um altar para Deus, para santificar aquele lugar, para consagrar aquele lugar. E o sacrifício dele não era qualquer. Por quê? Porque ele entregou aquilo que para ele era sustento. Ele não sabia quanto tempo demoraria para que as águas baixassem. É quando apareceu a primeira porção de terra seca. Sou eu? É o menino lá da mesa, né? É para me acabar já? Você me entende? Então muitas vezes você não vai além porque você pensa que vai faltar. Você não vai além porque você está limitando a Deus de fazer de você alguém grande. Você está limitando a Deus. E não é isso que Deus quer fazer. Aprenda a viver uma vida de altar, que Deus vai te levar a um nível de prosperidade que você nunca imaginou. Nunca imaginou. Um dia, pastor, eu fui comprar meia no shopping. Meu pastor falou: vamos no shopping? Eu falei: vamos, eu preciso comprar meia. Falou: ah, vamos lá. Fui comprar meia. Voltei com o carro. Ele pegou e falou para mim: pode comprar. Pode comprar que eu... Voltei com a meia e com o carro. Zero. Só que cada vez que Deus me desafia para fazer algo, Deus sabe que eu vou. Quantas vezes na África, comendo com a mão, quantos anos trabalhando como missionário no meio dos índios, comendo com a mão, comendo junto com eles ali, dormindo, vivendo a realidade deles. Quantas vezes Deus falava para mim: você precisa estar tal dia no Brasil, e não tinha voo. Deus só falou que eu tinha que chegar. Eu pegava o meu carro, dirigia quase 5.000 quilômetros, mas eu estava aqui. Deus conhece o meu coração. Deus sabe que para onde Ele me mandar, o que Ele manda fazer, eu vou fazer. Agora, o que você está disposto a fazer para que você saia da condição que você está, do nível que você se estabeleceu, para que você comece a produzir para Deus aquilo que Ele está te pedindo? Não, pastor, é que eu vou para a igreja. Não se trata de ir para a igreja. Não se trata. Não se trata de ir para a igreja. A igreja é como você vir numa sala de aula. Na igreja você só vem aprender. Mas a igreja é lá fora. Posso continuar mais 2 horas? Pode. Aleluia, aleluia. Agora sim. Ei, agora sim. Vocês estão no lugar onde Deus, Ele quer se glorificar. Ele quer se glorificar. Só que é uma resposta minha para Ele. É uma resposta que eu preciso entregar para Deus. Volto a dizer: você não tem nada e eu não tenho nada que eu possa dar para Deus, falar: oh, Ele me deu isso,
eu precisava tanto disso. Não, Deus não precisa de nada que eu tenho. A única coisa que Deus precisa é encontrar no teu coração, no meu, obediência. Por isso que Jesus, ele se converteu à obediência. Ele se fez obediente até a morte, e morte de... A esse nível. Você está disposto a obedecer a esse nível? Até a morte, morte de cruz? Qual é o nível da tua obediência? Qual é o nível da minha obediência? Eu quero que você me entenda, e eu falo isso com muito temor no Senhor. Pastor, pastora, Deus é um Deus que trabalha com temporadas, ciclos. Ciclos se abrem, ciclos se fecham. Deus trabalha dessa maneira. Como igreja, vocês chegaram no nível. Vocês podem continuar nesse nível. Vocês podem continuar aí. Fazendo a mesma coisa, produzindo a mesma coisa, alcançando a mesma coisa, vivendo sempre a mesma. Ou vocês hoje sai disso. Onde Ele quer, como Ele quer, com quem Ele quer, quando Ele quer. Só que para isso, Deus precisa achar em nós a disposição de fazer o que Ele quer. Só que a igreja não se faz só com os pastores. A igreja somos todos nós. Quem está disposto a esse nível de obediência? Se Deus hoje entregar um terreno, um lugar para vocês, quantos estariam dispostos a assumir esse lugar? Sim? Deixa eu ver. Ainda que você tenha que vender o teu carro, a tua casa, o que você tiver? Alô? Se Deus está achando a sinceridade no teu coração, no que eu estou falando aqui, nos próximos dias vai aparecer esse lugar. E a glória não é para você, não é para mim, não é para o pastor. É para que em vez a gente tem... Quantas cadeiras temos aqui? 100? 150? Em vez de ter 150 cadeiras, a gente possa ter 1.500. Esse lugar já está. E esse lugar está esperando você. Está esperando eu. Falar: Senhor, eu estou disposto a apresentar no altar o meu Isaac. É uma vida de altar. E termino com isso. Deus nunca vai te pedir algo que Ele não queira multiplicar, e multiplicar, e multiplicar na tua vida. Muitas vezes você está comendo semente pensando que é pão. Que o cara fale de novo? A semente, ela não se come, porque Ele dá pão para comer e semente para aquele que semeia. Você precisa discernir hoje. Aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, é pão ou é semente? Uma vida de altar. Coloca as mãos no teu coração. Oh, aleluia. Pai, nós estamos aqui nesse lugar, numa atmosfera profética, onde nós estamos ouvindo a Tua voz, onde nós sabemos que algo o Senhor tem para fazer neste lugar, através da vida de cada pessoa que está aqui. A palavra
é uma vida de altar. A palavra tem a ver, Senhor, não com edificar altares, mas viver uma vida de altar. Uma vida de renúncia, de entrega, de obediência. Uma vida, Senhor, onde nós estamos dispostos a entregar a nossa vida como sacrifício vivo e agradável à Tua presença. Senhor, que esta palavra seja a resposta daquilo que esta casa precisa. Que esta palavra que o Senhor está enviando seja a resposta para aquilo que os Teus pastores neste lugar, eles precisam para dar o próximo passo. Eu creio, Senhor, que esta é uma noite de trazer um rompimento em toda estrutura religiosa, um rompimento com toda estrutura de miséria, pobreza, escassez, porque o Senhor quer levantar o Teu nome, Senhor, nessa cidade, através desse ministério. Que as pessoas possam olhar para este lugar e reconhecer que a obra que o Senhor fez nessa casa não foi feita por mãos de homens, mas foi feita pela Tua mão. Desperta, Senhor, o coração de Abraão, de Davi, de Noé. Desperta o coração de José. Desperta, Senhor, o coração de Josué. Pessoas, Senhor, que estavam decididas, Pai, a entregar, a sacrificar. Pessoas, Senhor, que somente queriam agradar o Teu nome. Que esta casa, que este ministério seja levantado nessa cidade como um referencial de pessoas, Senhor, que se converteram a levar uma vida de altar de uma forma radical. Não vivo eu, mas é o Cristo da glória que habita em mim. Senhor, eu abençoo esta casa. Eu declaro em nome de Jesus que toda estrutura religiosa cai por terra, que tudo aquilo que impede o avançar, o crescer, o multiplicar, cai por terra agora. Oh, xarabacaramandarabacai, lamarabasui defamando recarabaxerebatai. Em nome de Jesus, nós liberamos essa palavra, nós rompemos, quebramos essas correntes que impedem o avanço e a conquista, a multiplicação deste lugar. Toca o coração de cada um dos Teus filhos que estão aqui. Xarabasorebadarabacai, lamanarabasui decatarabadarabachei orobá. Deus, Santo, Santo, Santo. O Espírito Santo está ministrando no teu coração. Não deixe que nada, não deixe que o diabo roube essa palavra que você está recebendo do Espírito Santo nessa noite, nesse lugar. Santo, 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 nós declaramos que a Tua graça e a Tua misericórdia sustentará esta casa, e este ministério cumprirá o propósito pelo qual o Senhor o levantou. Oh, lamarai otorreprasui defavabadarabacai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Labasui de favadacai. Em nome de Jesus. Eu preciso orar. Baixe um pouquinho aqui. Acende a luz, eu preciso ver um homem que passou aqui na frente. Ver se eu acho ele aqui. Isso aí, sim. Quantas pessoas passaram para dizimar hoje aqui na frente? Levanta a tua mão, quem passou para dizimar? Tem um moço, acho que é você de preto. Ah, você que passou para dizimar, vem aqui na frente. Vem aqui, moço.
Você entregou 2 envelopes. Você não entregou só um envelope, você entregou 2 envelopes. E esses envelopes, eles são uma chave. É uma chave que vai abrir prosperidade financeira para você. Por quê, pastor? Porque você se obrigou a obedecer. Você converteu o teu coração à obediência. Não é que eu estou dando. Não. O que é meu, o que é de Deus, é de Deus. Então eu queria orar por você. Porque a prosperidade, como diz Deuteronômio, é ela que corre atrás de nós. E eu tenho uma boa notícia, hoje ela te alcançou. Coloca a mão sobre ele, Lucas. A tua palavra diz, Senhor, que os sinais seguem aqueles que creem. Eu declaro sobre a vida deste jovem, Senhor, que ele está sendo alcançado pela prosperidade. A tua palavra diz, Senhor, que a prosperidade ela segue, alcança aqueles que te obedecem. E eu declaro sobre a vida deste jovem que a prosperidade está alcançando. E aquilo que estava amarrado, aquilo que estava estancado, aquilo que estava retido, nesta noite está sendo liberado, porque é sinal para esta casa, é sinal para este ministério. Nós declaramos sobre a vida do teu filho esta liberação financeira, a 30, a 70, a 100. Nós declaramos sobrenaturalidade nas finanças do teu filho, porque ele não negou para o altar. E a tua palavra diz que aquele que oferta no altar, ele se faz um com o Deus do altar. Sobre a vida de cada ofertante, sobre a vida de cada dizimista nesta casa, sobre a vida de cada pessoa que tem sacrificado em obediência, Pai, seja liberado em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Guarda esse pensamento no teu coração. Guarda, coloque por prática que Deus ele não vai ficar devendo nada para ninguém. Que Deus prospere a tua vida, Deus prospere essa casa. Amém? Glória a Deus. Palavra abençoada, amém, irmão? Compartilhe. Veja de novo, testifique tudo que o nosso apóstolo trouxe para nós, amém? E que você coma tudo que ele deu aí para você, amém? Vamos falar dos recados, amém? Você recebeu essa palavra? E ele tem testemunha, amém, amados? Eu creio em tudo que ele falou, creio nessa palavra, amém? Está carregada. A conferência, dia 14, 15 e 16, amém, amados? Queremos todos nós aqui, amém, presente para essa conferência, sermos um, hein? Está lá em João 17, versículo 23 e 24, amém? Amém? Amém. Sábado, tem alguma coisa, filho? Amanhã tem adoração e oração na igreja, às 20 horas, amém? Você quer adorar? Tem gente adorando aqui na igreja. A igreja não para, amém, irmão? Tem sempre alguma coisa aqui na igreja para você estar fazendo, orando, buscando a Deus, amém? Domingo é culto, nós vamos ungir 9 intercessores para a glória de Deus. Então você está convidado para participar disso, para profetizar sobre essas intercessoras e fazer parte disso. Eu também quero lembrar você também, com muita tristeza no meu coração, a vovozinha morreu, amém? A mãe da Ana. Amanhã o velório é 1h30 da tarde.
até às 3 horas será velado o corpo dela, amém? Você que pode dar um abraço na Ana e no seu José, na família, vá lá, amém? Eu vou estar lá, eu vou dar um abraço nela, porque aquela vovozinha era uma vovozinha que eu tinha muito amor e carinho, uma vovozinha que eu sempre, onde eu encontrava ela, dava uns beijos nela, porque ela era muito da hora, amém? Você que pode mandar falar para o Espírito Santo consolar o coração da família, né, da Ana, está com 86 anos, acho que Deus recolheu, né? Mas que a morte é um mistério, amém? Porque nós vamos para ser eterno, então essa essência da eternidade está dentro de nós. Mesmo que a gente fale, foi nessa, mas sempre será uma perca, amém? Porque a essência da eternidade está dentro de nós, amém? Vamos orar para a gente terminar esse culto, e que a palavra do Senhor fala lá, né, que se você ouvindo a palavra do reino e não guardar, vem o diabo e rouba. Guarda essa palavra, guarda todo esse momento que tem sido falado aqui, amém? Guarda essa semente no teu coração e não perca tudo aquilo que foi dito aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome santo de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela igreja, pelo povo, por todos aqueles que saíram da sua casa para bendizer e louvar o nome que está sobre o nome, Pai. Obrigado pela família, pela vida do apóstolo, Pai, apóstolo Fernando, que o Senhor também conserve ele sempre assim, Pai. Prestador do teu reino, um homem que é usado para falar, um homem que tem muitas experiências, que o Senhor continue, Senhor, surpreendendo ele dentro do teu reino, e faça, Senhor, tudo aquilo, multiplique nele 100 vezes, tudo aquilo que carregou, que entregou aqui, seja na vida dele também, da vida dele, da casa dele, e seja sempre próspero em tudo que ele fizer. Pai, que em nome de Jesus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, obrigado pela palavra, obrigado pelos membros, obrigado pelas crianças, obrigado por tudo que tem feito no nosso meio, Pai. Pai, que o amor do Senhor e as duas consolações do Espírito Santo e as suas promessas nos alcancem até que ele venha, que assim seja. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Abraça aí umas duas, fala, domingo tem aí.